Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente sua vida. Hoje, para nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, verso 38 em diante, que nos diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos o homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, pois sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meus queridos, Jesus ele nos ensina aqui a tolerância religiosa. E também o princípio da caridade, do amor. Hoje nós vivemos um período de intolerância religiosa, porque se de certa forma se fala que política e religião não se discute. Na realidade, as pessoas elas muitas vezes não aceitam o seu ponto de vista. E se você quiser, pode fazer um teste. Se você falar, por exemplo, por aí que não come determinado alimento, por conta da religião, as pessoas vão criticar a tua religião. Vamos pensar que você diga que é vegetariano, né? Por conta da religião. As pessoas vão criticar a tua religião. Mas aí você fala, não, eu sou vegano, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro. Pronto, as pessoas vão elogiar a tua atitude. Ah, isso é bom. É bom porque você cuida da sua saúde. Meus queridos, nós praticamente vivemos num mundo de intolerância religiosa. Mas nós não precisamos ser intolerantes. A gente precisa olhar com um olhar de compaixão para os nossos irmãos de outras religiões. A gente precisa olhar com um olhar de misericórdia, o mesmo olhar que Cristo tinha, o mesmo olhar que os apóstolos tinham, com o intuito de fazer com que eles entendam que vale a pena servir o Deus que a gente fala. Vale a pena servir o Deus que a gente tanto prega. Que vale a pena servir o Deus da Bíblia, o Deus do amor, o Deus dos mandamentos, que ele não foi abolido. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a gente olha, por exemplo, Jesus, ele estava lá na cruz, do lado de um ladrão, do outro ladrão, e ele podia criticar, pensar, olha, o que vocês fizeram, trouxeram vocês até aqui, mas mesmo naquele momento de angústia, mesmo no momento de sofrimento e morte, Jesus ele fez de tudo para salvar aquelas pessoas. Não pôde salvar os dois. Mas um arrependido de todos os seus pecados pediu para ser perdoado e Jesus perdoou. Meus queridos, hoje muitas pessoas têm sido enganadas no mundo religioso. E se a gente olhar simplesmente com olhar de crítica, se a gente simplesmente olhar com olhar de condenação, nós nunca vamos poder salvar ninguém. E além do mais, Deus não nos colocou nesse mundo para julgar ninguém. Pelo contrário, Ele nos colocou nesse mundo para sermos instrumentos da sua salvação. E se você tem um desejo de ser um instrumento de Deus na salvação de alguém, eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser instrumento em Tuas mãos, Senhor. Nos ajude a agir, a andar de maneira correta. Nos ajude a falar, Senhor, e testemunhar desse Deus que a gente serve. Nos ajude a olhar ao nosso redor sem preconceito religioso, sem intolerância religiosa. E nos ajude a lidar com a intolerância, porque muitas vezes a nossa fé não sendo de acordo com os ditados dos dizeres do mundo, a gente pode ser julgado, mas alivia o nosso coração diante desse fato. E nos ajude, Senhor, a ser um pregador da Tua palavra. Tudo isso, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.